ficavam falando, Bitcoin já tá muito caro, tem essa moedinha aqui que ainda tá no começo, ela vai subir Eu vou 10, 100, comprar 20 o... mil vezes e, portanto, você vai acumular mais Bitcoins. Bernardo, o Bitcoin realmente é a salvação? Veio alguns analistas aqui e falaram que o possível colapso tá aí. E eles disseram, né? Eles disseram que o Bitcoin pode ser também aí ser puxado para baixo, né? Porque tem muita gente alavancado e o pessoal começa a ser executado e precificado para baixo. Qual que é a sua visão disso? Se o Bitcoin cair, sei lá, bastante ali, você segura ainda normal? Porque um Bitcoin é um Bitcoin, né? Eu tenho toda essa teoria aí. Sim. Como vocês veem? Bom, eu acho o seguinte, primeiro a gente tem que dar um passo atrás e olhar tirar o zoom e olhar a figura mais expandida. O que que está acontecendo no mundo? A gente está num período de transição de um sistema monetário para outro. Da mesma forma que a internet descentralizou a informação e trouxe muito mais liberdade para as pessoas começam a decidir o que que é a verdade para elas e não o que passa através de um filtro da grande mídia pré-aprovado pelo governo. Você só está aqui passando essa mensagem, empoderando mais pessoas a poder tomar as rédeas, aprender sobre educação financeira, porque a internet permitiu fazer isso. Antes disso era inimaginável, você ter que ter um espaço Sim. na Rede Globo, no SBT. E o Bitcoin está fazendo a mesma coisa, só que com dinheiro. E isso é um processo gradual, processo assim cataclísmico, uma mudança de paradigma que vai mudar profundamente como a sociedade está organizada. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Nesse primeiro momento, o Bitcoin é tão pequenininho comparado a outras classes de ativos, como ações, como fundos, ou como renda fixa, títulos do tesouro, enfim, imóveis, que é muito fácil manipular preço. Então, qualquer É. movimento brusco ali pode vir de alguns bilhõezinhos de um fundo, algum institucional que botou um dinheiro, comprou, vendeu, enfim. Então, o preço ainda é muito volátil. E eu acho que no momento de crash, que a versão a risco vai para a estratosfera, as pessoas vendem o que tem e não o que querem. E o É. Bitcoin ainda é tratado por muita gente, infelizmente, como um ativo de risco, porque usam para especulação por conta dessa volatilidade mesmo. À medida que isso for passando e o Bitcoin vai amadurecendo, porque a gente vai falar um pouco sobre isso, mas o Bitcoin é o melhor dinheiro que a humanidade já conheceu por causa das propriedades monetárias dele. Ele é inconfiscável, ele é transparente, a gente sabe exatamente quantos Bitcoins existirão em circulação a cada momento, pro resto da vida. Ele é escasso, só existirão 21 milhões e nada mais do que isso. E tem as 5 propriedades monetárias de qualquer coisa, o Bitcoin é melhor. E historicamente o ouro foi o melhor dinheiro, foi adotado pela humanidade como o Sim. melhor dinheiro. Só que o Bitcoin é melhor do que o ouro em todos os aspectos. É, e aí o que que acontece? À medida que as pessoas vão se dando conta disso, elas vão vendendo um imóvel, vendendo ações, botando dinheiro no Bitcoin. E ele vai crescendo de forma estável no longo prazo. Só que no curto prazo tem essa volatilidade. Então, respondendo sua pergunta, eu dei um voltão para chegar Não, lá, pode ficar à que é o vontade. seguinte: A gente tem pressa não. se acontecer um crash e todo mundo tiver, um monte de gente tiver alavancado no Bitcoin e vai tomar chamada de margem, vai ser liquidado, o preço vai despencar? Sim, mas e daí? Se você fez uma gestão de risco adequada, você alocou no seu portfólio só o que você pode segurar por 4 ou mais anos e o resto está em caixa para você aproveitar oportunidades e comprar na baixa. Isso não te afeta. Eu só coloco no Bitcoin o que eu sei que se vier um crash e o preço cair 80, 70%, eu não vou vender, porque um Bitcoin é um Bitcoin, como você falou. Então, isso não afeta. Volatilidade só é igual a risco para quem não sabe o que está fazendo. Volatilidade não é risco se você sabe o que você está fazendo. E seu foco é no longo prazo. E você tem ali caixa, você deixa o quê? Em dólar? Qual que é a sua estratégia, Bernardo? Bom, eu sou um privilegiado de ter passado 7 anos aí no Bitcoin, pelo menos umas 5 mil horas estudando esse negócio, e virei um fanático que eu só falo disso o tempo Sim. inteiro. Mas os primeiros 3 anos desses 7 foram fazendo todo tipo de cagada que me custaram uma verdadeira fortuna. Algumas dezenas de Bitcoin eu deixei pelo caminho fazendo Caramba, merda. conta pra gente aí qual foi a maior cagada que você Cara, fez. de tudo, desde fazer trading, tentar adivinhar preço, que no fim do dia isso daí é cassinão. Você não tem como, assim, tem muitos algoritmos e machine learning e supercomputadores e exércitos de matemáticos em fundos em Wall Street ao redor do mundo tentando fazer predição de preço no curto prazo e você acha que você, com seu gráfico, seus indicadores, vai conseguir. É aposta. E eu perdi muito dinheiro fazendo isso durante muito tempo, até aprender que, cara, era melhor eu parar, porque eu não sou um bom trader. O emocional também, controlar as emoções no trading é um problema para a maioria das pessoas. Então, você tá vendo aqui, você tá pensando em começar no mercado financeiro ou nas criptomoedas e acha que tradando você vai chegar na sua liberdade financeira, você vai tomar um tombo e em algum momento você vai chegar nessa conclusão que eu cheguei
há 4 anos atrás e vai falar, beleza, deixa eu comprar meu Bitcoin e segurar pro longo prazo que não tem erro, não tem risco. O primeiro erro foi esse, do trading. Se botar alavancagem, fica mais destrutiva ainda. Depois, o canto da sereia das altcoins, porque o pessoal ficava... Antigamente era ainda mais que ficavam falando, Bitcoin já está muito caro, tem essa moedinha aqui que ainda está no começo, ela vai subir 10, 100, 20 mil vezes e, portanto, você vai acumular mais Bitcoins. E isso era muito sedutor, porque você achava, porra, eu tenho... O cara que entrou 3 anos atrás, ele comprou Bitcoin a $100, eu tô entrando aqui, tá 5 mil... eu quero ficar rico amanhã, não quero ficar rico daqui a 3 anos. E aí você vai lá e compra essa moeda nessa promessa que é falsa, porque a moeda não tem fundamento. Então é como se tivesse um imã puxando o preço para zero sempre. Depois a gente pode falar um pouco disso. Uma coisa legal disso daí, você falando, né? É do Daniel Fraga. Uhum. Ele mudou no YouTube dele, ele colocou lá Bitcoin Cash e tal. Como assim? Se ele realmente fez isso, ele mudou do Bitcoin e comprou tudo em Bitcoin Cash, ele deve ter se ferrado legal, né? O que aconteceu, para quem não tem o contexto, é o seguinte, lá em 2016, 2017, rolou uma treta dentro dos core developers, né, a galera que são os desenvolvedores do Bitcoin, que alguns achavam, a rede estava muito congestionada. Em 2017 teve um hype, a moeda subiu para quase $20 mil, você andava em São Paulo, o Uber falava que de Bitcoin já. Foi a primeira vez que o grande varejo chegou a notícia sobre o Bitcoin. E naquela época a rede estava muito congestionada, muita demanda, então as transações estavam demorando muito tempo e estavam custando muito caro. E aí começou uma treta entre duas facções ali dos core developers, que uns queriam manter o protocolo como estava, então estava demorando para validar transações, estava custando caro, e outros queriam aumentar o tamanho do bloco para caber o dobro de transações. Isso se deu o nome de Block Size Wars, inclusive tem um livro muito bom que chama Block Size Wars, pode pesquisar, não lembro quem que escreveu, mas se você procurar Block Size Wars, você vai achar. Conta a história nos mínimos detalhes. O que aconteceu foi que eles não chegaram a acordo e não teve consenso, e aí quem queria aumentar o tamanho do bloco, aumentou o tamanho do bloco. Quem não queria, manteve como estava. E aí o que acontece é o que a gente chama de um hard fork. Ou seja, cada um roda o código conforme as regras que acha que bem entende. E como não tem consenso, a galera que está aqui no bloco pequeno vai continuar rodando com o bloco pequeno, outra galera vai rodar outra, e como se tivesse uma bifurcação de blockchains. Então surgiu o Bitcoin Cash dessa treta, e o Bitcoin tradicional ficou lá. E o mercado, o livre mercado, decidiu. Então se você tinha, na véspera do fork, um Bitcoin, você passou a ter um Bitcoin e um Bitcoin Cash. E aí você poderia vender o seu Bitcoin Cash e trocar por Bitcoin, ou vender o seu Bitcoin e trocar por Bitcoin Cash. E aí o que aconteceu, aparentemente, supostamente, foi que o Fraga escolheu o lado errado, e se aconteceu isso, ele se fudeu, porque perdeu 97, alguma coisa assim, por cento versus o Bitcoin, desde então. E tudo leva a crer que ele fez isso daí. Por que ele mudaria só isso no canal dele, né? Uma pena, porque ele é um herói nacional e eu tenho a esperança de que ele esteja aí numa ilha do Caribe ou na Tailândia, vivendo merecidamente a liberdade que ele queria ter. Mas se ele escolheu o Bitcoin Cash, ele tá fudido. Deve estar no kitnet em Diadema, escondido. Ou em Osasco, né? Tá lá em Osasco, lá. Mas é isso daí, gente, pra você ver que uma coisa que você faz diferente pode mudar tudo sua realidade, né, Bernardo? Cara, é crucial É impressionante que a pessoa estude. Bitcoin é muito, muito simples para quem estudou pra cacete pra chegar no nível de entender que é muito simples. No meu caso, eu fiquei 7 anos e eu fiz uma conta uma conta de padeiro para estimar quantas horas eu gastei estudando Bitcoin. Pelo menos 5 mil, chutando baixo, assim, porque é podcast, é vídeo de YouTube, é livro, é documentário, é artigo, o tempo inteiro estudando, você tem que ter fascinado por isso, exato. Então, são pelo menos 5 mil horas em 7 anos. Desses 7 anos, 3 anos foram fazendo merda, porque eu tinha pressa de enriquecer. Eu procurava sempre a forma mais rápida de enriquecer. Então eu ia na altcoin, ia no trading, botava tudo alavancado, não sei o quê. E fui aprendendo as lições com a própria dor. E às vezes, em alguns momentos, eu estava mais pobre do que antes de descobrir o Bitcoin. Então, assim, se você não sabe o que está fazendo, a chance de você cair numa armadilha, porque tem muita desinformação e tem muito malandro por aí te levando para o mau caminho porque ele vai enriquecer as suas custas, é muito alta. Então, você precisa estudar, precisa ter convicção e saber do que está fazendo e ser muito conservador e não tomar risco à toa.